Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 7 de junho de 2025, sétima semana da Páscoa, sábado, cor litúrgica branco. Santo do dia, Santo Antônio Maria Gianelli. Antônio Maria Gianelli nasceu em Sereta, perto de Chiavari, na província de Gênova, em 12 de abril de 1789, portanto, século XVIII. Entrou no seminário aos 19 anos e foi ordenado sacerdote 4 anos depois. Professor de letra e retórica. É interessante que, para receber um novo bispo na sua localidade, ele organizou em Gênova uma peça instituída a Reforma do Seminário, que teve um eco notável dentro da igreja. Então, os seminários, naquela época, já precisavam de reforma em termos de posicionamento da fé. Isso abalou muito a igreja e abalou de forma eh, boa, né? A ponto do bispo realmente perceber, e junto com ele vários outros bispos e religiosos, que era necessário a reforma dos seminários, o jeito de pregar e formar os padres. Religioso, bispo, fundou a congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto e liberou e brilhou pelo empenho e exemplo brilhante de dedicação às necessidades aos pobres, à salvação das almas e na promoção da santidade do clero. Pedimos ao nosso santo que ensine o caminho da meditação, que através desta possamos ser usados pelo Senhor no serviço pastoral, no trabalho cotidiano, que o seu exemplo e virtude sejam sempre o caminho de esperança e caridade para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio Maria Gianelli, rogai por nós. Vamos ouvir atentamente a palavra de Deus, que na primeira leitura nos traz esta realidade de Paulo, que agora em Roma, aprisionado, mesmo assim na unção e no Espírito Santo, evangeliza. Com as correntes, evangeliza. Preso em cela, evangeliza. É, é, Depois ele teve tipo uma prisão domiciliar, evangeliza. Então, não seja qual for a condição, ele está sempre evangelizando. Que esse exemplo seja para nós também um caminho para as nossas vidas. No Salmo de hoje, o Salmos 10, fala: o Senhor tem reto coração, há de ver a nossa face, né? Então, quem tem reto coração, quem se louva a Deus e ora com retidão, o Senhor vira sua face para ele. E no Evangelho, onde o Senhor mostra então e fala justamente do apóstolo João, né? Então, essa falar de Jesus sobre o apóstolo, a preocupação do Pedro sobre os seus, mostra o sentido de Deus na proteção à igreja que está surgindo. Então, vamos ouvir com atenção a santa palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar.
Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas, exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 10. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal, porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, interessante como o nosso primeiro Papa, o Pedro, ali diante de Jesus ressuscitado, quando Jesus, por 3 vezes, fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, dirige a minha igreja, dá-lhe, né, o seu amor pela igreja. A preocupação de Pedro: mas Senhor, o que vai ser deste? Que João era o mais novo dos apóstolos, então, o que vai ser deste? Tu sabes, eu sei que tu amas, né? E a resposta de Jesus: se eu quero que ele permaneça até o que eu venha, o que te importa é isso? Ou seja, eh, Jesus está dando a resposta a Pedro e falando de João, mas também falando de todos os apóstolos. O destino de todos os apóstolos está na mão de Deus, está na mão do Senhor. Olha o que acontece com Paulo, olha o que acontece com Tiago, com Tomé, com todos os outros, né? Então, esse desejo do Senhor, daí para frente, o que acontece agora está no plano de Deus. Muitos perguntaram a Jesus quando, mas tudo bem, entendemos que é necessário que tu morra na cruz, é necessário esse sacrifício, mas quando que vai ser a volta? Quando que o Senhor vai voltar em honra e glória? Quando que o Senhor vai libertar Israel de toda essa opressão? Então, o tempo, a hora está no coração do Pai, não foi revelado ao Filho. Então, ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia, a hora ou o momento, em que condições até nós sabemos, mas é quando isso vai acontecer. Aliás, a igreja teve um posicionamento num concílio, onde proíbe qualquer cristão católico, liderança, de ficar fazendo previsão eh, sobre a volta de Jesus.
né? Então não temos, nós não sabemos quando. Mas aqui esse questionamento de Pedro com Jesus ressuscitado e Jesus falando do apóstolo João nos mostra esta condição. Muitas coisas daqui para frente estão no plano de Deus, né? Então, é o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O que foi revelado é para ti, para seus filhos, né? Para o crescimento, né? E sua salvação. O que não foi revelado está oculto, não deveis pensar ou falar dessas coisas, porque é ocultismo, né? Está oculto, Deus não revelou, né? Então, por que que nós vamos futucar a parte escura se nós temos a parte da luz, né? O Cristo entre nós que nos falou tanta coisa. Olha só como o apóstolo termina o evangelho de hoje. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, pensam que não caberiam no mundo dos livros, os livros que deveriam ser escritos. Então, se juntasse todos os livros do mundo, não caberiam o que Jesus nos ensinou. Então, nós temos tanto ensinamento, tanta coisa, por que ficar buscando o que está oculto? Né? Que insanidade! É isso que Jesus, então, está falando para Pedro. No salmo de hoje, nós estamos vendo o Senhor, ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Olha esse versículo. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Então você, irmão e irmã, você é visto como pessoa, você não é visto como multidão. Então, do trono do Senhor, o Senhor fala. Ali está Pedro, Jorge, Antônio, Maria, Sueli. Ele sabe das suas necessidades. Para Deus atuar na sua vida, basta ter um coração justo. O Senhor examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal, porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto o coração há de ver a face do Senhor. Então, nós temos que buscar esta santidade no dia a dia para que o Senhor possa ser a luz que ilumina o nosso caminho, o nosso andar. Assim, então, na primeira leitura, nós estamos vendo, né? Que grande exemplo. Podiam tirar toda a luz do mundo para Paulo e ele brilhava pelo Espírito Santo, evangelizando sobre qualquer condição. E também queremos louvar a Deus pelo o nosso santo do dia, né? Que nesse ato de santidade, nesse ato de devoção ao Senhor, Santo Antônio Maria Janelli usava de todos os recursos disponíveis para glorificar e santificar almas, levá-las para o céu. Então, queremos louvar e bendizer ao Senhor pelo Santo Antônio Maria Janelli. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com esse objetivo: fazer estudo bíblico, versículo a versículo, leitura a leitura, da liturgia, para que possamos estratificar aí a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, mediante o exemplo do santo do dia, da vida de Paulo e do Santo Evangelho, é que anunciemos o Evangelho. Nós temos que resgatar almas sobre qualquer condição que seja, para anunciar a vinda do Senhor Jesus, preparar a igreja, lutar a favor da igreja e do Santo Evangelho para preparar a vinda do Senhor. A todos, então, um bom final de semana, um bom sábado, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.